Fala galerinha, beleza? Tranquilo, sossegado? Mais uma aula, mais uma característica das funções orgânicas. Agora a gente vai focar a parte das nitrogenadas, né? Tem a parte oxigenada, a gente divide aí para ter uma facilidade na hora da interpretação, né? No finalzinho da aula de funções oxigenadas já até dei uma palhazinha das funções nitrogenadas, que vão aparecer o nitrogênio. Né? As funções oxigenadas, álcool, fenol, enol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e éter são as principais. Beleza? Ah, professor, são 8, 7. Vai ter que memorizar alguma coisinha. São as principais. Já resolvi questões anteriores bem focadas no Enem, certo? De vestibular, eles interpretam geralmente as funções, só que junto com a parte sobre isomeria. Clássico, beleza? São as questões mais cobradas nos vestibulares, inclusive no Enem. Isomeria e identificação de funções. Teta, beleza? E também fórmula molecular, né? Você pega a fórmula estrutural e condensa na fórmula molecular. É o clássico das provas aqui. Então, de química orgânica não tem tanta complexidade assim não, hein? Tá? Então, mais focado na parte de química geral, físico-química, né? A estequiometria, a termoquímica, são conteúdos bem abordados aí, beleza? Então, olha só, as funções nitrogenadas, como eu já falei, tem o nitrogênio na sua composição. Tranquilo? Então, as principais, ou A+++, são as aminas, beleza? Que são derivadas da molécula amônia, NH3, pela substituição dos hidrogênios, porque você sabe que a amônia é o NH3, como está ali, e você substitui os hidrogênios por radicais, beleza? Derivados lá dos hidrocarbonetos, como nós vimos na aula de hidrocarboneto, radicais, beleza? Metil, etil, iso e N-propil, N-sec, terc, iso, butil, fenil, benzil e alguns extras aí. Então, a amônia, se você retira o hidrogênio, né, ela vai virar uma amina primária, ok? Se eu retirar 2 hidrogênios, ela vai virar uma amina secundária. E quando você retirar os 3 hidrogênios, ela vai virar uma amina terciária. Então, reparar isso aqui, ó, tá, galerinha? O nitrogênio ligado aos carbonos, só que esses carbonos não podem ter C-O. Sabe por quê? Porque daí já vai virar uma amida. Essa é a diferença entre amina e amida. A mesma diferença entre éter e éster. Éter é só o oxigênio, beleza? Ligado aos carbonos ali do lado. Esses carbonos não podem ter C-O. Legal? A mesma coisa aqui. Amônia é o N. Agora, a amida tem que ter um C-O ligado ao ECN. Ponto. Essa é a diferença entre 4 grandes funções orgânicas aí. Tranquilo? Aqui, a nomenclatura pela IUPAC é apenas aplicar a palavra amina, o número de radicais, né? Então, você pode colocar aí o metil, etilamina, mas geralmente a gente coloca em ordem alfabética, certo? Então, você tem o radical, certo? De um lado, radical do outro lado, e apenas dá no final a palavra amina. Então, etil, metil, amina. Se você quiser agrupar tudo, fique à vontade. Ali eu tenho metil, metil e fenil, certo? São os 3 radicais ligados ao redor do nitrogênio, que é uma amina terciária. Só que você coloca em ordem alfabética. Fenil, dimetil, amina. Bem tranquilo. Beleza? A trimetilamina é a fórmula mais normal aí, certo? Então, você tem o odor dos peixes, certo? Então, o peixe é de uma amina. Até eu brinco em sala de aula. Ô, galera, qual que é o cheiro de uma amina? Aí tudo... Não é a pessoa, certo? A amina é a função orgânica, cheiro de peixe. Beleza? Então, a trimetilamina é a função que dá odor aos peixes. Então, ó, trimetilamina. Você lembra que eu falei tudo, ó, trimetilamina. Certo? São características aí da nomenclatura, bem tranquilo. A anilina também é o nome comercial, que é fenilamina, certo? Ó, fenil, que é o radical, não é benzil, professor? Não. A diferença entre fenil e benzil, que o benzil teria que ter um CH2 aqui no meio, ó. Daí seria
benzilamina, certo? Nesse caso, é o fenilamina, tudo bem? Que é conhecida como anilina, beleza? Então, é muito usado em cosméticos, tingir tecidos e assim por diante, beleza? Então, tá ali, ó, a fenilamina, fenilamina, tranquilo? Outras nomenclaturas para você atribuir o contexto, né? Você ter a seleção da cadeia principal propriamente dita, numerar a partir da extremidade mais próxima da função. Notem, não tem dupla, não tem tripla, porque se tivesse dupla ou tripla, ela teria que estar dentro da minha cadeia principal e eu teria que começar a numerar a partir da extremidade da insaturação. Como eu não tenho, eu vou para o radical, mas eu tenho um grupo funcional. O grupo funcional tem preferência em relação ao radical, certo? Então, a partir da extremidade mais próxima do radical. Não, da função. A função é que prevalece a característica da nomenclatura e da numeração. Então, vai ficar o quê? 5-metil, certo? X, porque são 6 carbonos. An, porque são ligações simples. E no carbono 3, eu tenho a função amina. 5-metil hexan 3-amina. Às vezes o aluno acha meio complexo, né? Aquilo que a gente já comentou. Tudo que está pendurado à cadeia principal é como se fosse um radical. E o grupo amino é um radical. Tudo bem? As amidas, a mesma coisa. Só que a diferença entre uma amina e uma amida é a carbonila no nitrogênio. Ó, aquilo que eu falei, ó. Se não tivesse esse C-O, seria uma amina. Mas como eu tenho C-O ligado direto ao carbono, ao nitrogênio, com C-O, é uma amida. Certo? Então, ó, C-O-N, amida. C-O-N, amida. E a terminação é amida também. E aqui, uma das características importantíssimas. Ó, isso aqui, eu queria que vocês dessem uma focada, uma estudada, uma observada, que eu tenho 2 aminoácidos, isso a biologia comenta bastante, certo? E a junção da hidroxila do ácido carboxílico, que nós já estudamos, ó, C-O-OH é um ácido carboxílico. E o nitrogênio de uma amina, ó, amina, ó, não tem o C-O do lado. Esta junção de uma amina com o ácido carboxílico, retirando a água, então é uma reação de, vamos dizer assim, de condensação, que tem eliminação, depois a gente vai ver em polímeros, você tem a formação de um peptídeo, certo? E essa ligação peptídica que a gente está demonstrando aqui, vai formar o quê? A junção de mais vai formar a proteína. Então, esta é uma reação que você realmente precisa visualizar. O mecanismo não precisa, mas tem que saber que a parte do ácido e a parte da amina, juntando-os, vai formar uma amida, que na realidade é a ligação peptídica. Isto é importante você salientar. Aqui a nomenclatura é apenas aplicar a palavra amida. Então, nesse caso, eu tenho 3 átomos de carbono, então prop, certo? O número de ligações simples, só an, e a palavra amida. Então, propanamida ou propanoamida, tanto faz. Beleza? Então, essa seria a característica. Que nem aqui, ó, eu tenho radical. Só que eu não preciso dar a nomenclatura por números, porque não existe outra possibilidade de eu ter, com 3 carbonos, um radical. Professor, eu coloco ele para cima, beleza? A mesma coisa que eu colocar ele para baixo. Eu coloco no carbono da ponta. Se você tirar daqui e colocar ele na ponta, a tua cadeia principal é a de 4 carbonos daí. Então, nesse caso, se você quiser numerar, beleza, mas não vai aparecer na sua prova. Então, como é que vai ficar o nome desse composto? O radical, aonde que ele está localizado, teria que ser, mas nesse caso não precisa. Então, é o metil e a propanamida, certo? Ó, metil, propanamida. Se fosse numerar, sempre a partir da extremidade mais próxima da função, certo? Então, C-O, NH2 é a função. Então, seria 2-metil-propanamida. Tudo bem? Mas não precisa porque não existe outra possibilidade. Os nitrilos, que também são chamados de cianetos, né? Porque esse aqui é o grupo cianeto, né? Se você colocar o H aqui, fica HCN, que é o ácido cianídrico, cianeto, tira o H,
só que vira radical, certo? Então, os nitrilos vão ser representados, né, desta maneira, beleza? Então, ó, CH3CN, ok? A nomenclatura pela IUPAC, usar a palavra nitrilo após o nome do hidrocarboneto correspondente, certo? Então, vamos ver aqui, ó, etano, nitrilo, certo? O hidrocarboneto e a palavra nitrilo. Etano, nitrilo, metano, nitrilo e assim por diante. Beleza? Então, os nomes também, como eu falei para vocês, o cianeto, ó. Então, cianeto de metila, porque cianeto agora é o CN, e o radical que está ligado a ele. O metil, né, poderia ser cianeto de metil, só que você não vai precisar escrever. Então, dá um nome mais coerente. Metila fica mais bonitinho, ok? Aqui, ó, esse radical é também até importante a gente sempre dar uma citada nele, que é o vinil ou etenil, certo? Então, fica o cianeto de etenila, certo? Ou cianeto de vinila. Os nitrocompostos, esse também é bem importante. Os nitrilos não são tão assim comuns de serem abordados, tá? De funções nitrogenadas, chove amina e amida, ok? Mas eu preciso só citar para vocês esses outros grupos funcionais. O grupo nitro, ele é importante, né? O nitrometano, a nitroglicerina, o TNT, trinitrotolueno, beleza? Então, são estruturas bem famosas aí que são cobradas, certo? E o grupo nitro, apenas o NO2. Depois a gente faz algumas reações e mecanismos, só para vocês terem uma ideia aí, ó, certo? Então, a nomenclatura, você vai dar a palavra nitro em seguida do hidrocarboneto ligado a ele. Então, metano, né? Ó, nitrometano, nitroetano, certo? E assim vai. As nomenclaturas efetivas, ó. Aí você aqui, ó, também tem uma cadeia, daí você vai ter que numerar, porque o grupo nitro, que é um radical, vamos dizer assim, é ligado a uma cadeia carbônica principal, onde eu tenho mais um radical. Então, tem que numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo nitro, certo? Ou do grupo funcional, porque eu não tenho insaturação. Então, vai ficar 2-metil, certo? Ou, né, a caracterização que você vai poder obter, ó. 1 nitro, 2-metil, porque em ordem alfabética, e o nome da cadeia principal, o hidrocarboneto, que é o propano. Então, 1 nitro, 2-metil, propano. Os haletos orgânicos também têm aí uma importância na característica ambiental. O CFC, certo? O fluoro, cloro, são haletos, halogênios, por isso a denominação de haletos. Então, eles são importantes aí na questão ambiental, na composição e na caracterização da destruição da camada de ozônio, certo? Já foi citado em algumas questões. Então, aqui, né, o bromometano, bromoetano e assim por diante. A nomenclatura já vai vir na sequência aí, ou cloro, ou flúor e assim por diante, certo? Então, pela nomenclatura da IUPAC, o nome do halogênio em seguida do radical, certo? Então, brometo de metila, certo? Poderia ser, já vai ter na sequência aqui, né? Bromometano, bromoetano, e aí vai. Aqui temos que numerar a cadeia, ó. Mesma coisa, a partir da extremidade mais próxima do bromo. Então, vai ficar o quê? 3-metil, que você vai ter que numerar, né? A partir da extremidade esquerda agora. Então, vai ficar 3-metil bromo, só que escreve o bromo primeiro. Em que posição? 2. Então, vai ficar 2-bromo, 3-metil e o nome da cadeia principal, o butano. Bem tranquila, bem sossegada. Aqui pode ser pelo radical, né? Ó, brometo de metila, brometo de etila e assim vai. Então, na realidade, pessoal, a nomenclatura, você não vai precisar escrever, já vai estar escrita. Então, fica bem sossegado. É difícil de uma prova discursiva, por exemplo, de você ter que escrever, né? Mas como você vai fazer uma prova discursiva, é porque você já tem uma certa habilidade na química, né? Você lá tem, eu sou um cara muito bom, gosto de ler livros de história, de filosofia, pô. Aí você não vai fazer prova discursiva de química, né? Tem o agregado à afinidade. Beleza? Lógico, nada impede que você vai fazer. Aí você vai ter que estudar a nomenclatura muito mais a fundo. Porque você tem que pensar assim, ó, etila. Tem um etil? Tem, então tá certo. Tem um brometo? Tá certo, acabou. É só você associar o nome às estruturas. Tudo bem? Aqui os compostos de Grignard, também
bem difícil de ser cobrado, certo? Aonde que você vai ter essa composição aqui no final ligada a um radical, certo? Aonde que o X é um halogênio qualquer. Isto é um composto de Grignard. Nas sínteses orgânicas, né, nas reações orgânicas, os compostos de Grignard eles são muito bem-vindos, mas em termos de nomenclatura, eles são bem excelentes aqui, ó, certo? Então, CH3-MgBr é um composto de Grignard. Pronto, certo? CH3-CH2-MgBr, ou Cl, sei lá, qualquer um deles, está diretamente ligado. A nomenclatura é o nome do halogênio, certo? D, o radical e, por último, a palavra magnésio. Então, como é que fica ali, ó? O nome do halogênio. Então, bromo, certo? Ó, brometo de metil magnésio. Brometo de etil magnésio. Ponto. Beleza? Aqui, funções mistas, que eu acabei de citar para vocês, os aminoácidos, né? Então, eu tenho o grupo amino pendurado ali, certo? E o grupo ácido carboxílico na sequência. Então, nós temos que evidenciar essa característica identificando os grupos funcionais, como nós já fizemos ali na aula anterior, ou melhor, na aula de funções oxigenadas. Beleza? Então, eu tenho o grupo ácido carboxílico e o grupo amina. Tudo bem? Ou amino, tanto faz. Beleza? Uma caracterização de ordem de preferência, certo? Não precisa ficar decorando isso, porque ninguém vai perguntar isso para vocês, nunca foi perguntado, mas existe, ó, o ácido carboxílico é maior de preferência das amidas, maior do que aldeído, maior do que cetona, maior do que amina, maior do que o álcool, certo? Então, primeiro você dá o ácido e por último a amina. Então, você começa a partir do ácido carboxílico a nomenclatura, né, em termos de colocar os números propriamente ditos. Legal? Então fica ácido 2-amino propanoico. Aqui algumas questões, ó. Em 10 anos, a importação e a produção de metilfenidato, mais conhecido como Ritalina, cresceram 373% no país. Grande problema, ó. A maior disponibilidade do medicamento no mercado nacional impulsionou um aumento de 775% no consumo da droga. Certo? O pessoal que tem problemas aí de ansiedade, certo? Usa geralmente a Ritalina. Beleza? Então, está tendo um transtorno e um problema ferrado sobre essa substância. Beleza? Então, usado no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O remédio é usado principalmente em crianças e adolescentes, os mais afetados pelo transtorno. Para especialistas, a alta no consumo do medicamento reflete no maior conhecimento da doença e no aumento do diagnóstico, mas também leva ao alerta busca aumentar os rendimentos lá. Tá vendo, ó? É uma questão que envolve um assunto muito importante, só que ele vai fazer uma pergunta sobre a estrutura do composto propriamente dito conhecido como Ritalina, apresentado abaixo, ó. Tá aí. Beleza, ó? Química orgânica, ó. Eu tenho um anel aromático, porque isso aqui não é anel aromático, ó, não tem as duplas alternadas, certo? Eu tenho um grupo funcional aqui e eu tenho um grupo funcional aqui. Os hidrocarbonetos geralmente não são especificados como função, tá? Porque tudo tem a base hidrocarboneto. Aí você só troca colocando elementos nitrogênio, oxigênio, cloro e assim por diante. Assinale a alternativa correta sobre a molécula de metilfenidato. Possui as funções orgânicas amina, ácido carboxílico e fenol. Vamos voltar lá, ó. Então, nós temos, esta é uma função amina, porque aqui eu não tenho C dupla O, ou aqui eu não tenho C dupla O, certo? Então, essa aqui, ó, teria que ter aqui ou aqui. Como eu não tenho, então, esta aqui só pode ser uma amina. E aqui, C dupla O, né? Se não tivesse esse C dupla O, seria um éter. Mas como eu tenho C dupla O ligado ao oxigênio já, isso aqui é o quê? É um éster. Não tem fenol, então a letra A está errada. E também não tem ácido carboxílico. Apresenta 4 átomos de carbonos terciários. O que é um carbono terciário? Que está ligado a 3 outros átomos de carbonos. Então, esse é um carbono terciário, ó, que está ligado a 1, está ligado a 2, está ligado a 3, certo? Então, até eu vou representar ele aqui. Esse é um carbono terciário, que está ligado a 1, está ligado a 2, está ligado a 3, certo? E só.
Porque esse aqui está ligado a 1, está ligado a 2 e está ligado a quem? Ao nitrogênio. Então, esse é secundário. Certo? Esse aqui é um carbono que está ligado apenas a um carbono. É um carbono primário. Esse aqui é secundário, 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 secundário. Esse é secundário, secundário, secundário e primário. Cuidado. E esse lá em cima, primário. Então, eu tenho apenas 2 átomos de carbono terciário. Então, elimina. É um hidrocarboneto alifático de núcleos condensados. Condensados que estão juntos, certo? Eles estão juntinhos? Não, eles estão separados por um carbono. Então, falso. E não é um hidrocarboneto, é uma função mista. Possui ligações π em ressonância. Sim, aqui no anel aromático. Ó. O anel aromático, essas duplas, elas estão o quê? Alternadas. Lembra que eu já falei de Kekulé, da cobra girando no próprio, né, mordendo o rabo e girando ao redor. Então, é uma ressonância. Então, essa já é verdadeira. Apresenta 4 carbonos com hibridação na forma de sp3. 4? Bom, lembram? Para ser... Desculpa, sp2. Bom, sp2. Ó. Eu não sei se acho que eu falei sp3. Desculpa. sp2, ó. Todo o composto aromático, todos os carbonos têm uma dupla em comum. Então, todos esses carbonos são sp2. E esse carbono aqui na carbonila também é sp2. Então, eu vou ter 6 só no anel aromático, mais um lá em cima, 7. Então, não são 4, são 7. Então, falso, resposta letra D. Tranquilo? Bem legal, né? Próxima questão. A imensa flora das Américas deu significado com expressões terapêuticas como a descoberta da lobelina, figura abaixo, molécula polifuncionalizada, isolada da planta de lobelicitoefilia. Nossa Senhora, para que esses nomes? E é usada por tribos indígenas que fumavam, ó, os caras loucos da cabeça, essas folhas secas para aliviar o sintoma de asma. Beleza? A estrutura química da lobelina é correto afirmar que possui uma amina terciária. O que é uma amina terciária? Amina, só o nitrogênio. Está aqui, ó, bem destacado. Que está ligado a um carbono, está ligado a um carbono e está ligado a um carbono. Como ela está ligada a 3 carbonos, é uma amina terciária? É. Possui a função aldeído. Lembro que aldeído é extremidade, certo? E não tem extremidade C dupla O, certo? O que é isso aqui, ó? C dupla O entre 2 carbonos no meio, é uma cetona. Aqui é uma amina. E aqui OH ligado a carbono que é saturado, isso aqui é apenas uma maneira de visualizar espacialmente, está ligado a carbono saturado, não está ligado direto ao aromático não. Então isso aqui o que é? É um álcool. Então, possui um carbono primário. Bom, carbono primário é esse aqui, beleza? Ok? Aí tem que ver se tem mais um carbono primário. Será que tem mais carbono primário aí? Aí que vem o detalhe, tá, pessoal? Esse tipo de questão, deixa eu só vai resolver ela inteira. Ó. Amida não tem, e fenol também não tem. Agora, deixa eu apagar para a gente tirar esse problema aí, tá, pessoal? Porque é uma denominação que muita gente não leva ao pé da letra, ó. Possui um carbono primário. Esse carbono, quando ele não está ligado a ninguém, alguns colocam como primário, mas alguns dizem que não tem classificação. Infelizmente, essa questão traz isso, porque não existe outro carbono primário. Ó. Todos aqui, certo? Ó, secundário, 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 secundário. Esse é terciário. Esse aqui é secundário. Esse é secundário. Esse aqui é secundário. Secundário, secundário, secundário. Esse aqui é secundário. Esse aqui é secundário. Esse aqui é terciário. E todos os outros vão ser o quê? Vão ser secundários. Ok? Agora, esse carbono, aí que vem o detalhe, ó. Eu vou na amina terciária, porque ela está ligada a 3 carbonos. Então, é uma amina terciária, certeza absoluta. Ok? Agora, o cara que bolou essa questão, pelo seu entendimento, que fique bem claro isso, caracterizou essa questão como esse carbono sendo não de classificação, porque ele está sozinho, ele não está ligado a nenhum outro. Certo? Então, aí que vem o detalhe.
beleza? Eu, se fosse aluno, eu mandaria cancelar essa questão, ou pediria o cancelamento, porque daí eu tenho duas alternativas, beleza? Então, o carbono sozinho, ele é classificado como primário também, mas nesse caso, ele está colocando quando não é classificado. Então, você pode até ficar meio atento perante esse tipo. Duvido que vai cair de novo. Beleza? Então, eu marcaria a letra A, e se ele desse a letra C como alternativa, certo? Que não vai dar, porque daí não tem como classificar esse carbono, aí você mataria a questão. Tranquilo? Então, são alguns problemas que a gente tem que lidar e saber tratar aí no nosso dia a dia aí. Ok? Outra questão, ó. A quitosana é um produto de baixo custo, renovável e biodegradável, de grande importância econômica e ambiental. Por se tratar de um polímero natural, biodegradável, extremamente abundante e atóxico, a quitosana tem sido proposta como um material potencialmente atraente para usos diversos. A área biomédica é utilizada nas estruturas cirúrgicas, implantes dentários, reconstrução ósseas, entre outros. Nas estruturas da quitosana são encontrados grupos funcionais característicos de... Então, tá aí a quitosana. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. OH ligado a carbono saturado. Então, só pode ser um álcool. Certo? O nitrogênio ligado a carbono saturado ali, ó. Não tem C dupla O. Certo? Então, isso aqui só pode ser o quê? Uma amina. O oxigênio entre dois átomos de carbono e não tem o C dupla O. Éter. Será que já dá para resolver, ó? Álcool tem amida. Amida... Não estou vendo C dupla O, então não tem amida. Amida, aqui em cima. Álcool, amina e éter. Estava arriscando a resposta correta. Fenol não tem, amida não tem. Então, letra B, a resposta correta. Tranquilo? Beleza? Fico por aqui. Né, as identificações, principalmente de funções oxigenadas, geralmente você tem que dar uma estudadinha assim um pouquinho mais aprofundadinha para poder caracterizar esses grupos funcionais. E nos nitrogenados, a amina e a amida são as principais estruturas aí. A diferença é um C dupla O. A mesma coisa entre éter e éster. Beleza, galera? Na próxima, mais um tópico bem importante. Um grande abraço, tchau, tchau.